Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre UEFA Champions League feminina. A gente vem fazendo a cobertura da competição masculina ao longo da competição porque tem acesso mais fácil aos dados, da onde a gente busca os dados, tá? E não tinha da feminina, a gente conseguiu da feminina já nessa reta final e basicamente a gente já havia acontecido o primeiro jogo da semifinal, quando a gente conseguiu os dados, o acesso completo, e aí o agradecimento ao pessoal do LEP também que ajudou nas coletas e na organização dos dados. E agora a gente consegue, para a final, produzir um conteúdo com alta qualidade para vocês, é o que a gente vai apresentar aqui, tá? Então é por isso que não teve essa cobertura ao longo da temporada e a gente vai ter agora. Para a temporada que vem, todas as competições femininas que a gente conseguir, a gente vai colocar aqui da mesma forma que a gente coloca as competições masculinas, tá? Na medida do possível, porque, de novo, é bom explicar isso às vezes. Competição europeia em relação à competição sul-americana tem mais dados da europeia do que da sul-americana. Então, por que você não faz a Libertadores? Porque é difícil achar esses dados. Na Champions League é mais fácil. Então, por isso que a gente pega da Champions e não da Libertadores. Isso masculino ou feminino, tá? A gente está conseguindo do masculino agora, mas do feminino, por exemplo, a gente não conseguiu. Mas a Champions League feminina a gente tem. A masculina a gente tinha, a gente conseguiu agora a masculina e a gente está organizando os dados para ter, para a fase eliminatória, também os dados e análise das equipes da Libertadores masculina. Além disso, para competições masculinas é mais fácil conseguir os dados do que para as competições femininas, tá? O número de competições é maior. Então o que a gente vai trazer de novidades para vocês nesse segundo semestre, né, que aí começa de fato as competições europeias. A gente vai conseguir trazer a Liga Espanhola, a Liga Alemã, a Liga Francesa, a Liga Italiana e a Liga Inglesa, né, são 5 ligas, mais a Champions League feminina. Todas essas competições femininas, mais a Champions League, a gente vai trazer aqui para o canal e vai trocar uma ideia sobre cada uma delas com vocês aqui também. Então a gente aumenta a produção para atender vocês também, não só nas competições que a gente já vem trazendo para vocês, mas nessas novas também, além das competições que vão ter de Copa do Mundo ou outras competições que sejam mais específicas, tá bom? Então, essa é a promessa que tem no canal, a gente tem que trazer coisas novas para vocês. Vamos lá, a Champions League feminina, já na tela para vocês, a gente vai ter aí um confronto entre Barcelona e Wolfsburg pela Champions League feminina, e a gente precisa começar entendendo algo que é mais básico. Esse vídeo a gente vai falar sobre como foi a competição de maneira geral, né? O que a gente pode analisar de cada uma das variáveis e principalmente qual seria a equipe ideal, digamos assim, de acordo com o sistema que a gente apresentou. Depois, no vídeo de amanhã, a gente vai detalhar cada um dos perfis dessas jogadoras. Combinado? Então, vamos lá. Primeira parte. Quando a gente estiver falando de uma análise de jogo, é sempre importante que a gente entenda que essa análise de jogo precisa ter representatividade para o jogo. Ou seja, como o cenário das competições vão mudando, eu preciso ver se as minhas variáveis, ou verificar se as minhas variáveis, de fato estão interpretando de maneira correta o resultado. Ou seja, novamente, se a minha variável não estiver representando nada, eu tenho que jogá-la fora. Iago, mas ela pode ser importante num outro contexto. Claro que pode, mas você vai ter que testar sempre. Esse é o grande ponto. E não tem jeito, tem que fazer isso toda vez, tá? Nesse mesmo cenário, vamos lá. Temos aqui na competição, vou colocar aqui o laserzinho para vocês, a gente tem um grau de associação de quase 99, a gente tem 98.2 e 98.5. Que diabos isso quer dizer? Basicamente isso quer dizer que eu tenho uma associação entre saldo e as variáveis muito forte. Essa associação quer dizer que se eu olhar para o conjunto de variáveis que a gente está colocando, de fato eu consigo entender o que aconteceu. Consigo entender por que houve a discrepância entre uma equipe e outra, jogando a mesma partida e o saldo de gol das duas equipes, tá? Então, aconteceu um 9-0 Barcelona em cima do Benfica. Se eu olhar os dados de Barcelona e de Benfica nessa partida, eu consigo entender, ou eu consigo contar melhor a história desse 9 mais 9 Barcelona menos 9 por Benfica. Mas teve um empate 1-1 Barcelona e Chelsea. Eu consigo entender
o porquê que o saldo foi 0 e no outro o saldo foi mais 9 e menos 9. Então eu consigo entender essa diferença, tá? Além disso, quando eu vou olhar as equipes, eu posso olhar esse cenário modificando. Então não é sempre que o Barcelona vai fazer 9 e não é sempre que ele vai empatar. Então essa alternância do Barcelona, o software precisa identificar que as variáveis também estão alternando o comportamento, junto com a alternância desse comportamento da variável principal, né, que é saldo de gols. E também o software pega, estamos em 97, 96, 97%, e no ajustado, ou seja, sem roubar no joguinho, ou seja, poder colocar uma série de variáveis ali, até cansar e falar, olha, descobri o mundo aqui. Na verdade, eu não preciso de tanta variável. Eu posso pegar um conjunto mais restrito, que seja mais representativo, que é o que a gente fez, e já acertamos 95, quase 96. Tá? Então, a gente está falando de um cenário muito bom para a gente fazer a análise. Vamos às variáveis. Temos aqui um conjunto de variáveis, que é o que a gente utiliza, tá? Isso, equipe e também adversário, então isso aqui dobra, né? Mas esse é o valor para a equipe ou para as equipes que a gente está analisando. Hidratem-se, tá? Principalmente se vocês estiverem gravando o vídeo direto, que nem eu estou fazendo. O grande ponto é o seguinte aqui. O que é importante para o jogo? Para o caso da UEFA Champions League feminina, o grande ponto é justamente converter finalização para gol. Iago, isso é óbvio, eu sei. Mas às vezes é importante mostrar o óbvio, porque isso vai direcionar muita coisa da análise mais para frente. Então, vamos retroceder um pouquinho para a gente conseguir avançar. Temos aqui passe. Passe é positivo, mas vale pouco. Iago, isso quer dizer que minha equipe fica 70%, 80% do tempo da posse da bola, o passe vale pouco? Se não converter esse passe para finalização, não vale tanto. Então não adianta ficar 80% do tempo da posse da bola e tomar 3-0. 3 contra-ataques, 3 gols do adversário. Então, não adianta. Nesse cenário também, converter passe para chute é legal, mas não é a mais importante. Iago, gerar chute não é importante? Cara, é importante, sempre vai ser importante. O grande ponto aqui é que se eu não chutar certo pro gol, gerar a finalização tanto faz. Ficar com a posse e não gerar finalização nenhuma, e ficar com a posse, gerar 10 finalizações que eu chuto as 10 para fora, dá na mesma. Então, qual é o grande ponto? Eu gerar uma finalização e conseguir acertar o alvo. Acertei o alvo, eu preciso converter para gol. E aí aqui é o mais importante, converter para gol. Então, qual é o ponto que está apresentando? As meninas que jogaram a Champions League feminina acertaram bem o alvo a ponto de eu ter que olhar só para a conversão. Em algumas competições que a gente já mostrou aqui no canal, há uma inversão. Por quê? Porque há um desperdício tão grande da finalização que o número total de finalizações é mais importante até mesmo do que a taxa de conversão, por vezes. Nesse cenário, as meninas chutam bem, convertem para gol e aí o software já entendeu que aqui é mais importante. Tá? Na fase de defesa, recuperar a bola é positivo, recuperar rápido a bola é positivo, mas não necessariamente é o mais importante justamente por aquilo que a gente já falou. Recupera a bola para quê? Se você recupera a bola e consegue chegar lá na frente, excelente. Se você recupera a bola e perde logo na sequência, ou você fica trocando passe e não acha mais ninguém, você tem uma queda aí de produtividade. Tá? Além disso, a gente for olhar, você tem recuperar muitas vezes, recuperar não fazendo falta, dá na mesma ali, é quase zero, então assim, é uma situação onde não impacta tanto. Então, ter um número alto de recuperações, né, tanto faz, tá? Assim, não vai prejudicar muito, porque muitas dessas equipes recuperam até rápido, mas perdem a bola na sequência rápido, e aí você tem um grande número de recuperação por essa perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, tá? Quando vai para bloqueio, eu bloquear o chute do adversário é positivo, mas pouco. Iago, então quer dizer que tem que deixar chutar no gol? Não. Isso quer dizer que há duas contas sendo feitas ao mesmo tempo. Uma é, eu sofri muito chute. Então isso é negativo. Eu bloqueei os chutes que eu sofri. Então eu compenso esse negativo original com um positivo na sequência. Então isso passa a ser positivo no sentido de proteção, mas perceba que ele é um positivo de acordo com o primeiro negativo. Porque o melhor dos cenários é você não sofrer finalização. E a mesma coisa serve para as goleiras.
O ideal é que elas não sofram a finalização. Esse é o suprassumo do treino. Então eu treinei, cheguei na partida e não sofri nenhuma finalização. Não sofrendo nenhuma finalização, estamos lindo. Qual é o grande ponto? Se eu sofro, ela precisa defender. Se eu sofro, minha defesa precisa bloquear. Aí acaba sendo positivo, mas porque ela vem de um viés negativo. Tá bom? Então temos essa explicação aí do porquê não está tão alto, porque é normal. O software vai entender, obviamente, sem entender isso tudo que eu estou falando, mas numericamente sai. Então dá para interpretar dessa forma. E aí vamos, para a gente finalizar esse vídeo e caminhar para o vídeo de amanhã, vamos às melhores jogadoras da competição até o momento, ou seja, até a final. Pode ser que na final as coisas modifiquem, tá? Você tem a Mary Froms, que é do Wolfsburg. Então já temos aqui uma finalista no gol. A melhor goleira é da equipe finalista. Uma zaga com a Maximiliane Hall, do Bayern de Munique, alemã. Helena Linari, da Roma. Depois a Mapi Leon, do Barcelona, outra finalista. E a Rolf, a sueca, que também é do Barcelona. Então temos aqui duas jogadoras do Barcelona na linha de defesa e uma jogadora do Wolfsburg no gol. No meio campo, e aí eu estou colocando mais atacantes porque grande parte das equipes jogam com mais atacantes no futebol feminino, então assim, é só para adaptar. Iago, eu poderia modificar e colocar uma volante, e aí colocar 2 e colocar 3 atacantes? Vontade, tá? Isso é só uma escolha que eu fiz, basicamente, tá? Não tem... Aí é preferência minha, não necessariamente há algum sentido. E né, semana que vem a gente vai fazer a cobertura da Champions League masculina, né, que também vai ter final dia 10. Caso haja alguma mudança, alguma ideia, algum ponto, vocês me falem, a gente modifica aqui sem o menor problema, tá? Mas a princípio, estamos organizados dessa forma, pelo que eu preferi ou que eu achar que a maioria das equipes fazem de maneira geral, tá? Aí, no meio campo, a Frida Maulon, do Arsenal. A Arsenal chegou até a semifinal, né? A Roma caiu nas quartas, o Arsenal chegou até a semi. A Aitana Bonmati, do Barcelona, outra jogadora da equipe do Barcelona. E aí você já tem 3 representantes do Barcelona. Aí temos a Chloe Lacasse, que é uma canadense da equipe do Benfica. Joga muito bem essa menina. Temos também a outra ponta, a jogadora do Arsenal. E aqui, vocês vão me perdoar, mas assim, caso haja erro de pronúncia, tá? O nome é dificílimo. Até para colocar no GC ficou ruim o nome. Então acontece, tá? Por vezes eu vou errar os nomes das jogadoras ou dos jogadores também, tá? Black Stenius. Ela também é sueca, joga muito bem pela equipe do Arsenal. A equipe do Arsenal foi muito bem nessa competição. Parou nessa equipe do Wolfsburg em 2 jogos apertadíssimos. Foi muito mais apertado até mesmo do que o próprio Chelsea e Barcelona, que foi a outra semifinal. Mas faz parte, né? Então a gente tem esses pontos a serem levantados. E aí, no ataque, a Eva Pardor, que é hoje a artilheira, uma das artilheiras da competição, também do Wolfsburg. E a Sanker, do Chelsea, que é hoje a melhor jogadora do mundo e também demonstrou isso na Champions League, sendo até a única do Chelsea a figurar nessa lista, né? Porque grande parte das jogadoras não figuraram. Se você fizer uma segunda equipe, né, as outras 11, você vai ter algumas jogadoras do Chelsea, mas nessa primeira ficou uma concentração mais de Barcelona, Wolfsburg e Arsenal do que da equipe do Chelsea, tá? E aí menções honrosas, a equipe do Bayern de Munique apareceu abaixo algumas vezes, né? Se não fosse a lateral esquerda do Barcelona, era uma lateral esquerda do Bayern de Munique. Se você olhar ali, principalmente a parte de atacantes, vai ter mais uma ou 2 jogadoras do Bayern de Munique também. Então assim, o sistema vem apontando para uma grande geração alemã também entre as jogadoras, beleza? Então, por hoje é só. Amanhã a gente vai abordar o perfil de cada uma dessas jogadoras aqui. Então a gente vai falar de cada uma delas, características, por que o software considerou uma e não considerou outra. Tudo isso a gente vai abordar amanhã aqui no canal. Combinado? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho e audiência com o projeto. E até mais. Valeu!